Eu quero que vocês peguem sua Bíblia, abram no livro de Apocalipse, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 10 ao 12. Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 12, versículo 10 e 11. Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, 11 e 12. Então vocês procuram. Pai, muito obrigado por tudo que você tem feito. Muito obrigado por mais um dia, Pai, na tua presença. Nós pedimos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor venha estar conosco, estar nas nossas vidas. Pai, nesse momento em que tua palavra vai ser lançada, eu peço ao Senhor que você esteja no nosso coração, ajudando, meu Pai, que essa palavra se rema, meu Pai, se rema nas nossas vidas. Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor continue nos abençoando, Pai. Pai, para que tua palavra seja germinada, seja dita, seja colocada uma forma de viver da gente. Porque não adianta só a gente falar, mas nós precisamos viver aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Pai amado, Pai querido, nossas vidas é toda sua. Por isso, Pai, fale conosco, Pai. Fale conosco, porque nós queremos ouvir. Assim diz o Senhor, não assim diz o pastor, porque ninguém que vem ouvir a minha voz, mas a sua voz. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo toda distração, toda tristeza, todo rancor, tudo que não é do Senhor, dos nossos corações. Que a gente possa estar, meu Pai, com campo fértil para preparar e ouvir a tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz: glória a Deus. Acharam? Está escrito assim a palavra de Deus. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitam, ai de vós que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Amém? Podeis assentar. Nós estamos no livro de Apocalipse, Revelações, a qual João, na ilha de Patmos, recebeu de Jesus Cristo. E ele foi passado na mente, no coração dele, o que iria acontecer, o que estava acontecendo, e isso ele deixou para nos prevenir. Apocalipse, do versículo 1, ele coloca Jesus, introduz Jesus na fonte da nossa revelação, e como o Senhor eterno e poderoso sobre as nossas vidas. No capítulo 2 e 3 contém as cartas que vão ensinar como nós, como seres, vamos viver, porque cada igreja, cada local tinha sua particularidade de bem e de mal. Então Jesus mostrava ali como nós devemos agir, do certo e do errado. E do versículo 4 ao 11 mostra as revelações por etapas do plano de Deus. Aí nós vamos ver os 7 selos, 7 trombetas, mas são todos os planos de Deus para a nossa salvação. E no versículo 12 em
diante, essa parte começa a ser esmiuçada, começa a ser mostrada de uma forma mais clara, sistemática. Essa forma que essa revelação do capítulo 12 vem nos mostrar, que mostra que Jesus está agora sentado à direita do Pai, está a julgar a todos nós, mostra o poder de nós servos de Deus, de Cristo, e mostra também o diabo que tenta de várias vezes nos derrotar, mas a Bíblia fala que eles não conseguem. Não querem entrar nessas figuras de imagem, de mulher, de dragão. Não quero falar sobre isto, porque isso requer tempo, requer conjecturas. Mas eu quero que vocês entendam, no capítulo 12, versículo 1 ao 5, vemos que os sinais do céu eram uma mulher grávida, vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, com a coroa com 12 estrelas. E vemos também um dragão grande com 7 cabeças, 10 chifres, 7 diademas, e sua cauda arrastava terça parte das estrelas do céu. E eles foram lançados na terra. E o dragão esperava que essa mulher tivesse um filho. Nos versículos você vai ver que Deus arrebata esse filho. Versículos que são anteriores dessa palavra, a gente vê também que a mulher fugiu para o deserto, um lugar preparado para Deus. No 7 fala da batalha do arcanjo Miguel e seus anjos contra o dragão. No 8 fala sobre a vitória desse anjo. O 9 fala que foi o dragão expulso, né? E ali ele usa, que chama o diabo e Satanás, que era o sedutor de todo o mundo, tirado de onde ele estava. Agora, essa parte toda era tudo para mostrar de que quando Jesus foi arrebatado, sobrou o quê? A igreja. Sobrou a igreja, por essa mulher sendo ela representada pela igreja e esse dragão representado pelo Satanás. Tanto que a gente pode ver que aí fala da levou a terça parte das estrelas. E essa mulher deu a luz, e ela está no deserto. Para entender melhor o que está acontecendo nessa visão, João começa a partir da perseguição da igreja, através de Satanás e o diabo. Aqui são duas palavras que Jesus sempre usava: diabo, acusador; Satanás, tentador. Essa parte aqui é que eu quero que vocês entendam. A igreja vai sempre ouvir isto, ela vai sempre estar sendo acusada, ela vai estar sempre sendo tentada a fazer o certo, porque que assim Deus o quer, e Deus coloca na nossa vida. Com exceção de Jesus Cristo, em Atos 1, a igreja começou a ser formada. E ela começou a ser formada de uma forma de que as perseguições estavam junto dela. Quando os apóstolos começaram a sentir que eles estavam começando a ser presos, começando a ser mortos,
por causa da palavra, por causa do falta de entendimento da palavra. Satanás, ele sempre tem uma forma para te acusar e para te tentar. Ele tem sempre uma forma. Em Atos mostra que Pedro e João, eles falaram: larga esse Deus, para de falar sobre isso. Satanás sempre vai querer que você pare de falar de Cristo, pare de falar da salvação. Nós vemos que Satanás, ao longo do tempo, foi investindo em cima da igreja, ao ponto de que a gente vê Paulo abrindo igreja e sendo tentado o tempo inteiro. Paulo sofria aflições, mas ele não preocupava. Ele tinha perseguições, mas não preocupava. Porque Jesus mesmo falou, João 1 falou que no mundo nós teremos aflições. O próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições, e que vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Então essa palavra não vai sair da sua vida. Satanás sabe que quanto mais ele te persegue, quanto mais ele te acusa, mais ele te afasta. Isaías 1:28 fala que o pecado e as nossas transgressões nos afastam de Deus. E é isso que Satanás e o diabo quer nos fazer afastar através dos nossos pecados, das nossas falhas, que ninguém aqui é perfeito, não existe um que tenha a perfeição. Se tiver perfeição, ele vai para o céu. Todos nós temos um defeito de alguma coisa, e Satanás usa isso para acusar. João 1, você vai notar que ele está andando com os filhos de Deus, e Deus perguntou: de onde você tem dado de rodar a terra? Junto com de quem? Dos filhos de Deus. Ele sabe dos nossos defeitos, das nossas qualidades, então ele quer tentar tirar o foco da sua qualidade e para os seus defeitos ser suprido. Ele não tem poder para acabar com a igreja, para acabar com você, mas ele tem o poder de te acusar o tempo inteiro, para te prejudicar, para que sua santidade com Deus seja abalada. Zacarias 3:1 fala que o sacerdote Josué chegou perante a Deus e Satanás, o acusador, do lado. Ele está sempre do nosso lado, sempre querendo pegar alguma coisa que a gente tem de defeito, alguma coisa que a gente gosta, que Deus não gosta, para colocar para que a gente venha cair em tentação. O livro de Apocalipse é cheio de conjecturas de coisas, mas também é cheio de um aviso muito grande. Tome cuidado com o diabo, tome cuidado com Satanás, porque ele quer tirar a nossa santidade com Deus. O desejo dele é sempre tirar a nossa santidade com Deus. Assim como ele conseguiu tirar a santidade de Adão e Eva, o tempo inteiro ele vai querer tirar a nossa santidade. Ele não vai parar. Ele não parou naquela época. Ele não vai parar hoje. Ele vai continuar até a vida de Cristo. Aí ele é derrotado, é jogado no inferno,
E aí você viverá em paz. Mas enquanto você estiver aqui na terra, onde ele caiu, que Jesus falou que viu ele cair do céu, em Lucas, como um raio, quer dizer, ele já desceu para fazer barulho na tua vida. Muitas vezes a gente fala, pastor, tem muitas coisas na Bíblia que é para aquele tempo. Muitas coisas na Bíblia que é falado só para aquele local. Mas não, irmãos, não é. Só muda a figura de imagem, mas as ações continuam as mesmas. Se você pegar o livro de Gênesis a Apocalipse, Satanás está agindo da mesma forma que ele age hoje. E nós vivemos de uma forma mais perigosa agora, porque nós vivemos num mundo globalizado tão estreito, uma distância do Japão com aqui onde nós estamos, através da internet. E essa informação rápida é uma forma boa. Irmão Alexandre, nós usamos muito a internet, mas é um campo sem lei. É um campo onde tudo pode ser jogado. Se você olhar a internet, há mais mentiras do que verdade. Há mais forma de prejudicar do que ajudar. Olha na internet, você vai ver que é sempre falando mal da vida de alguém. É primordial a pessoa falar mal do outro para que ele consiga ter visões, porque as pessoas preferem olhar para o mal do que olhar para o bem. Você vê morte sendo lançada no telefone disparado, mas ninguém mostra a vida, uma criança. Porque se mostra a criança, eu estudo, vejo a internet o tempo inteiro, quando se mostra uma criança caminhando linda, tem 1000 visualizações. Mas você mostra um cara morto, tem 500.000 visões. Mas por quê? Porque é um campo perigoso. A pessoa prefere ver um morto estraçalhado do que uma alegria da vida que está vindo. E me preocupa muito essa globalização, porque a internet ela já tem umas coisas já pré-dispostas. Falar mal da vida de um, mas principalmente de pastores, principalmente de igreja, principalmente e primordial, eles olham para o dízimo. Por quê? Porque o homem, por ele ser globalizado, ele descobre coisas na Bíblia que, isso é para aquele tempo, não era, isso é para o judeu, isso é para isto, isso é para aquilo. Com a visão que é da forma correta, aí 10, 20, 30 acha correto e segue o mesmo pensamento. Satanás está usando a própria pessoa para fazer isso, porque a internet foi criada pelo homem. E ele foi criada pelo pecado, e pelo pecado ela está sendo desenvolvida. A gente vê pessoas debatendo contra pastores, contra pregações, contra igrejas. E há pessoas que é do mundo, que me entristece, é do mundo mesmo, é o evangélico que faz isso. Não é a pessoa do mundo, é o cara mesmo que entra dentro da igreja, dá glória a Deus e fala, vou lançar isso aqui ao pastor. Jesus, ele mesmo falou uma palavra importante para todos nós. Quando você olhar com argueiro nos olhos do seu irmão,
olhe primeiro e tire a trave dos seus. Uma coisa engraçada, quando eu fui ver o que é argueiro é um cisco, uma coisa pequenininha nos olhos de alguém. A trave é um tronco grande. Quer dizer que Jesus mandou a gente olhar mais para dentro da gente do que olhar para os outros. Consertarmos nós primeiro, para depois consertar os outros. É engraçado de que esses caras falam contra o dízimo, contra a oferta, mas será que eles fazem? Será que eles fazem aquilo que eles falam? Não ajuda, mas não ajuda ninguém. É muito fácil ele acusar e acusar, mas será que ele faz as mesmas coisas que ele está colocando contra? Será que ele está usando a internet para seu próprio bem ou para ajudar a obra de Deus? Porque a preocupação é dos views, das visualizações, para os seus próprios deleites. A gente tem que entender que Satanás ele quer ir para cima da gente de qualquer jeito. Ele está usando a própria igreja, próprias pessoas dentro da igreja, para usar aquilo que ele mais gosta, acusar e tentar um ao outro. A gente vê hoje que tem coisas que as pessoas pegam, a opinião da menina lá do Evangelho de Fariseus. Não sei se vocês ouviram a música. Ela critica algumas coisas. Mas será que ela está fazendo isso para ajudar? Ou será que ela está fazendo para receber mais views que o tanto que ela recebeu? A gente vê pessoas debatendo em podcast, mas você sabe se essa pessoa que está debatendo tem a vida voltada para Cristo? Será que ele está fazendo tudo o contrário que ele é contra? Se ele é contra isso, ele está fazendo isso para alguém? Porque é muito fácil você acusar as pessoas, é muito fácil você apontar o dedo para a pessoa, é fácil. O difícil é você olhar para dentro de você e tirar a trave dos olhos, porque nós não assumimos nossos erros. Nós vemos o erro dos outros, mas não assumimos nosso próprio erro. A coisa principal que Satanás gosta de tratar em cima do ser humano é isto. É porque o ser humano ele tem prazer nas coisas de fora, mas não tem prazer nas coisas de dentro. É muito fácil você olhar o erro do seu colega, do seu cônjuge de cor e apontar: você está errado, mas você tem que olhar para dentro de você mesmo e falar assim: peraí, em que eu estou errado? Porque você está usando a mesma forma que Satanás usou sobre Jó. Ah, mas Jó está ali? Não é por deboche? Se eu dar tudo ele. A mesma coisa a gente vê da gente. Irmãos, Jesus Cristo, ele veio ao mundo, ele foi andar de uma forma mais simples e humilde. Quando ele pega os pés daqueles discípulos e começa a lavar os pés daqueles discípulos, os discípulos não acharam e falaram com ele: não, meu pé. Pedro foi o primeiro, meu pé não. Por quê? Porque
na cultura judaica, o menor da casa lava os pés de quem chegava, porque aquele não tinha asfalto, era terra, era poeira. E ele vinha com balde e lavava os pés. E eles não aceitavam. Mas sabe por que Jesus mostrou isso para ele? Falou: olha aqui, a humildade é que te faz você mais próximo de mim. Quando nós estamos acusando alguém, nós não estamos sendo humildes com Cristo, nem com a pessoa. Porque erro é uma coisa comum entre a gente. O que a gente pode alertar, mas não acusar. É avisar. Olha, pare, pense. Assim como Cristo fez com todos eles. Cristo virava para os fariseus e acusava eles, chamava hipócritas. Hipócritas. Vocês dizimam até sobre o indo, uma sementinha, mas não tem coragem de ajudar o próximo. A mesma forma que ele usou do bom samaritano. Ele jogou um samaritano onde os judeus tinham mais ódio, um povo que não aceitava. E Jesus usou uma parábola que passou primeiro um levita que trabalhava no templo, passou um sacerdote, passou gente que é de Deus, mas não olhou para eles, passaram a erro de longe. Usa um samaritano que salvou a vida desse homem para quê? Para mostrar que todas nós temos defeito, mas a gente tem a qualidade de ajudar aos outros, se a gente quiser. Nós vivemos um mundo tão sem nexo por causa dessa internet, que hoje a gente vê que existe um grupo chamado desigrejados. É o niilismo eclesiástico. As pessoas falam que no princípio não tinha templo, era nas casas. Mas será que essa pessoa convida todo mundo do bairro para ir na casa dele, para fazer um culto no lar? Ou será que ele está fazendo só com a sua família? Que é uma obrigação que sempre tem feito. Mas chamou alguém para ir para dentro, para ser igreja dentro da sua casa? Porque a igreja, o templo naquela época, não podia existir, porque o cristianismo estava nascendo. Foi se conhecer tempo depois que Constantino, ou os imperadores romanos, depois de Constantino, resolveram abrir mão de templos e colocar a igreja dentro. Não vou entrar nesse assunto de igreja, de não igreja. Eu só vou entrar no assunto de que, se quer fazer ao contrário, mostre para Deus que você tem igreja na sua casa. Porque é muito fácil, eu estou falando que a gente olha para a gente, é muito fácil. Jesus fala que o profeta não tem honra no seu lar. Então, se alguém falar alguma coisa para você, sabe da minha vida, mas se tiver dentro da igreja alguém que não te conhece, chegar para você e falar dos seus problemas, aí você vai saber que é Deus que falou. Porque em hora nenhuma na Bíblia, profeta nenhum saiu da família de reis ou de lugar, mas sim pessoas que Deus enviou e falou. A salvação, irmãos,
por tudo. Mas a gente precisa aprender que para a gente ser salvo, a gente tem que aprender a olhar para dentro da gente, tirar nossas traves. Cada vez mais que vai crescendo, a gente tira. Para a gente continuar sendo uma pessoa boa e avisar para aquele que tem um cisco: olha, você está com um cisco. Principalmente também para que quando a pessoa que está um cisco olhar para você e não ver a trave nos seus olhos. Temos que entender que a internet está te colocando você conhecido demais. E a árvore que Deus não queria que a gente comesse era a árvore do conhecimento, porque o conhecimento leva a gente para a morte. Vemos hoje um pouco disto. Não sei se a irmã Ângela veio aqui tem muito tempo. Belo Horizonte era puro mato, muitos bairros, muita mata. Aquele era frio. Eu saía do interior para vir para casa da minha avó com 3, 4 blusas. Hoje, um calor insuportável, né, missionária Maria? E o que foi isso? O conhecimento do homem. Criar asfalto, criar o concreto, mas não criaram e não entenderam a natureza de Deus, que ela não muda, ela é imutável. Você está destruindo, aí acontece o que acontece no sul. As enchentes daquela água que caiu, por quê? Porque o homem mexeu demais, conheceu demais, está conhecendo demais e está perdendo uma coisa tão importante: crer e fé. Saber demais. A gente vê hoje até a própria palavra de Deus começa a ter teologias, estudos através da palavra, que nos leva a conhecer sobre a prosperidade, que nos leva a conhecer sobre milagres, que nos leva a conhecer sobre um monte de coisa. Mas o principal da palavra de Deus é fé. A palavra fala: sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é a certeza das coisas que a gente não vê, né, acontecendo na nossa vida. Precisamos entender que precisamos ser cristãos. E como nós vamos ser cristãos? Amando o próximo. Evitar de acusar o próximo sem que a gente não olhe para dentro da gente. A gente precisa entender que nós estamos num mundo, mesmo globalizado, como eu e Alexandre, nós usamos para globalizar de uma forma, porque é um campo que Deus deu, é uma seara que Deus nos apresentou. Como a Anne, com a voz maravilhosa, sai e louva com a voz para levar aquilo que Deus falou. Nós vamos ter que nos mostrar mais, acusar menos, mostrar mais. Por quê? A palavra de Deus fala que Antioquia, o povo de Deus andava tanto em amor que eles chamaram de cristão. Eles exalavam Cristo. Nós temos que
parar de nos exalar e exalar Cristo. A gente sabe muito bem que a internet está aí para nosso dia a dia. Não tem como. Nós já entramos nesse elo. Bancos estão no celular. Ninguém mais manda carta, né, mãe? Manda mensagem pelo celular. Isso é coisa boa. Hoje mesmo liguei para minha mãe de vídeo, vi a cara dela. Antigamente a gente mandava carta e imaginava como a pessoa está. Hoje em dia a gente liga, chamada de vídeo, já sabe como está. Pelo conhecimento do homem, nos fez ver, mesmo à distância. Aproximou, mas também nos afastou. Aproximou, mas também entrou Satanás e tentou e acusou a cada um de nós o tempo inteiro. Mas como é que a gente faz sobre isso, pastor? Filipenses 4, versículo 8. Está escrito assim: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que nós vimos na internet, se for para o nosso bem, como a irmã Ângela pode conversar com as irmãs delas lá em Ouro Preto, façamos. Mas aquilo que não é de dignidade, que é virtude, é dignidade, que não é digno, lançamos fora. Lançamos fora, porque isso não traz um louvor a Deus. Precisamos entender que a internet está aí e ela vai fazer parte da sua vida. Mas lembre-se, nós vamos continuar sendo atacados e a internet é o campo de maior ataque à igreja cristã. Precisamos colocar na nossa mente o que, se não é para o bem ou para o louvor de Deus, nem dá ouvido, nem olhe, porque Deus, Ele é um Deus passivo, bom, mas também Ele é justo, porque Apocalipse mostra que Ele vai vir e vai julgar. Se Ele for julgar, é porque vai haver formas de olhar pelo meu erro e pelos seus erros. Amém? Vamos colocar de pé, eu quero orar por vocês. Depois a Silvânia vai fazer uma oração pela família. Vai orar pelos nossos familiares, né? A gente precisa